Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de rosquinha de vinagre muito fácil e econômica. Não fica encharcada de óleo, pelo contrário, fica super sequinha graças ao efeito do vinagre. Mas antes, deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para nos apoiar. Agradeço de coração. Agora vamos aos ingredientes dessa receita. Vamos precisar de farinha de trigo branca e comum, açúcar, você pode usar o açúcar de sua preferência nesta receita. Vamos também necessitar de ovos, os ovos são insubstituíveis. Fermento para bolo. Óleo, eu estou usando aqui óleo de girassol, mas você pode usar o óleo de sua preferência. E também estou usando vinagre de maçã, mas você pode usar qualquer vinagre branco de sua preferência nessa receita. Vamos precisar de um bowl, né? Ou uma vasilha bem grande. Aqui nós vamos acrescentar todos os nossos ingredientes, com exceção do fermento e da farinha de trigo. E vamos misturar bem até que fique bem lisinho. Depois de tudo bem misturado, vamos acrescentar a nossa farinha de trigo aos poucos e vamos mexer bem essa massa, tá? Vamos misturar bem os ingredientes. Lembrando que eu estou utilizando neste momento 3 xícaras de farinha de trigo, equivalente a 550 gramas de farinha. Lembrando a vocês que nessa receita vocês devem separar uma xícara a mais de farinha de trigo, tá, gente? Porque você vai adicionando farinha de trigo e vai vendo o ponto. Não pode ficar uma massa muito mole, uma massa pegajosa, uma massa que se pega na mão. Tem que ficar uma massa consistente e que não se pegue na mão, que dê para você moldar as suas rosquinhas. Então, separe sempre uma xícara de farinha de trigo. Você vê que nessa receita eu utilizei 3 xícaras de farinha de trigo. E mais adiante vocês vão ver que eu vou usar quase uma xícara a mais de farinha de trigo. No total, eu vou utilizar nesta receita 698 gramas de farinha de trigo. Agora eu estou adicionando o fermento. Você pode adicionar o fermento um pouco antes, tá? Quando a massa ainda está um pouco mole, você já pode adicionar o seu fermento se você quiser. É porque nesse momento aí eu já havia esquecido do fermento. Então, quando eu me lembrei, minha massa já estava quase bem consistente já. Agora você tem que usar as suas mãos. Você vai envolver a massa. Lembrando que você não está fazendo pão, você está fazendo uma rosquinha. Então, você vai simplesmente envolver a sua massa com muito carinho, tá? E se precisar, como eu já disse, você vai acrescentando mais farinha de trigo e vai sentindo a sua massa, como ela vai ficando. Veja que ela está bem pegajosa ainda. E eu vou acrescentar mais farinha de trigo. Aqui eu tenho 1 xícara de farinha de trigo e eu vou acrescentando aos poucos e vou sentindo a minha massa. Vocês podem perceber que a massa já está chegando no ponto ideal, ela já está ficando bem lisinha. Eu usei quase 1 xícara de farinha de trigo a mais, me sobrou 36 gramas apenas de farinha de trigo. Veja bem, esse é o ponto ideal da massa, ela está super lisinha e já não pega mais na mão. Já está super maleável, já dá para você moldar as suas rosquinhas. Agora, nós vamos precisar de uma superfície lisa, pode ser uma mesa, uma tábua, o que você estiver em casa. E vamos assim, dessa forma, fazendo as nossas rosquinhas. Recomendo que vocês coloquem polvilhe farinha de trigo na superfície onde você vai moldar as suas rosquinhas, porque
vai dar muita rosquinha e vai demorar muito até eu moldar todas as rosquinhas. Então, interessante que polvilhe farinha de trigo para que as suas rosquinhas não fiquem grudadas na superfície onde você vai deixá-las aí descansando, né? Até fritá-las. Essa receita dá bastante rosquinhas mesmo, pessoal. Veja, aqui eu estou mostrando para vocês como que a massa tem que ficar, o ponto da massa. Vê que eu aperto e ela não pega na minha mão. Gente, esse é o ponto ideal da massa, tá? Você pode moldar as suas rosquinhas e elas ficam perfeitas. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas sempre nos dias de chuva me dá vontade de comer rosquinhas. Agora nós vamos levar as nossas rosquinhas para fritar. Aqui eu tenho uma panela com óleo, tá? Eu deixei o meu fogo ligado em temperatura alta, mas quando o óleo estiver bem quente, gente, bem quente, aí você começa a adicionar as suas rosquinhas ao óleo. Estou usando também papel absorvente para absorver qualquer óleo que tiver nessa rosquinha. Mas fique tranquilo, essa rosquinha fica super sequinha. Uma delícia mesmo. Quando eu coloquei essa primeira rosquinha, eu percebi que o meu óleo não estava totalmente quente, por isso demorou mais para fritá-lo. Então eu tive que subir mais o meu fogo, tá? E deixei o óleo esquentar mais para colocar o restante das outras rosquinhas. Você vai dando voltas na sua rosquinha, tá? Quando assar um lado, fritar um lado, você vira o outro lado. E a temperatura do fogo você vai regulando. Se você vê que está muito alto, você diminui. E se você vê que está muito baixo, você aumenta mais um pouco para que as suas rosquinhas não se queimem. Porque senão ela vai queimar por fora e por dentro não vai estar cozida. E dessa forma vamos fritando todas as nossas rosquinhas. Vocês podem perceber que umas ficaram mais moreninhas, né? Outras já ficaram mais clarinhas. Depende do tempo que você deixa elas fritando e também depende muito da temperatura do seu óleo. Bem, pessoal, as nossas rosquinhas já fritaram todas, umas mais moreninhas, outras mais clarinhas, tá? Aqui eu tenho um açúcar, nesse açúcar eu misturei canela em pó e é opcional. Se você quiser, você pode envolver as suas rosquinhas no açúcar com a canela, mas fica a critério de cada um. Terminamos, aqui estão as nossas rosquinhas, todas tão lindas e saborosas. Veja que delícia que fica para tomar com cafezinho, com leitinho ou até mesmo com chá nas suas tardes de frio, de chuva. Veja como elas ficam sequinhas por dentro, gente. Essas rosquinhas são espetaculares, vocês vão amar. Façam e vocês não vão se arrepender. Agora, quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficaram conosco até o final. Muito obrigado mesmo. Agora nós vamos à nossa porção da sabedoria de hoje. Está no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 32, que diz o seguinte: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Vejam que promessa maravilhosa do nosso Deus, não é verdade? Que o Senhor possa abençoar você e sua família. Um forte abraço, né? E fique com Deus.